E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente segue aqui na nossa caminhada, falando sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade. Esses dias eu estava pensando como a gente vive numa época privilegiada, né? Porque hoje em dia nós temos a informação muito acessível, não é verdade? Basta abrir o notebook ou acessar o celular e você vai ter disponível uma infinidade de conteúdo para estudar, para aprender. E isso acontece em todas as áreas do conhecimento. Basta ter curiosidade, interesse e um pouquinho de proatividade para buscar informação. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista. E hoje a gente vai conversar sobre algumas correntes filosóficas que existem dentro da Umbanda. Há algumas décadas atrás, você só conseguia aprender sobre Umbanda se frequentasse um terreiro. E mesmo assim, você só aprenderia a tradição daquele terreiro que você estivesse frequentando. Hoje não. Hoje o leque de opções para você adquirir conhecimento é muito grande. Você vai ouvir opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, conceitos diferentes, pontos de vista muitas vezes controvertidos, e isso é muito bom. Isso é ótimo para despertar a nossa consciência. Nós não podemos nos limitar a uma visão bitolada. Nós temos que estar abertos, pelo menos, para dar a oportunidade do ensinamento chegar até nós. Só assim nós poderemos fazer um juízo de valor se aquilo que nós estamos estudando faz algum sentido para a gente ou não. Quando as pessoas me perguntam sobre Umbanda, por exemplo, eu tento passar para elas a visão mais abrangente que eu consigo da minha religião. E a Umbanda não é uma religião estratificada. Ela não é uma religião rígida nos seus conceitos. A Umbanda é muito dinâmica. E essa característica faz com que hajam muitas vertentes, muitas correntes filosóficas dentro da Umbanda. Muitas maneiras diferentes de se praticar a mesma religião. E todas elas estão certas. Todas elas servem de elo de ligação para que nós possamos nos conectar com mentes desencarnadas que estão em um patamar superior ao nosso. Se você já estudou um pouquinho de Umbanda, você já percebeu que, num primeiro momento, pode parecer uma bagunça, não é mesmo? Cada dirigente fala uma coisa, cada casa tem um entendimento próprio, mas a Umbanda foi projetada lá na espiritualidade justamente para ter essa diversidade entre nós. Como assim, Evandro? Isso não é ruim? Será que não seria melhor se a gente tivesse uma uniformidade de pensamento? Não seria melhor se tivesse uma compilação do conhecimento umbandista? Será que não seria melhor se houvesse uma padronização nos rituais para que todo mundo começasse a falar a mesma língua? Olha, eu digo para vocês que ninguém conseguiu fazer isso até hoje. E muito provavelmente ninguém vai conseguir unificar a Umbanda. Porque a Umbanda, ela veio justamente com esse propósito de alcançar a maior diversidade possível de pessoas. Você concorda comigo que cada um de nós estamos em um grau evolutivo diferente? Cada um de nós possui uma compreensão da espiritualidade muito própria. E a Umbanda respeita isso. Ela nunca vai tentar impor para você um entendimento que não seja compatível com o seu grau de compreensão. E para que isso aconteça, para que haja essa diversidade, é importante que a prática da Umbanda continue sendo livre. Assim, você vai ter a oportunidade de encontrar aquela Umbanda que realmente fale ao seu coração. E tem mais.
A Umbanda, ela não exige que você se torne um bandista para frequentá-la. A Umbanda não se importa com a sua crença, com a sua fé, porque o objetivo da Umbanda não é converter ninguém. Eu conheço muita gente que frequenta terreiros de Umbanda e pratica outra religião. Católicos, evangélicos, budistas, candomblecistas. As pessoas vão lá para tomar um axé, para conversar com as entidades, e está tudo bem. Elas não vão ser cobradas pelo dirigente pelo fato de não terem abandonado a sua fé original. Nenhum dirigente, nenhum pai de santo vai chegar para o consulente e falar assim: olha, eu estou vendo que você já está aqui há algum tempo e você precisa se decidir. Ou você continua na sua religião ou vem para a Umbanda. Não tem nada disso. Isso não faz parte do espírito acolhedor da Umbanda. Enquanto eu estava falando sobre esse assunto, eu não sei por que estava vindo na minha cabeça o hino da Umbanda. E eu acho tão linda essa canção, a melodia, a letra. Ela me traz assim um sentimento de união, sabe? A necessidade de nós nos esforçarmos em prol de um objetivo maior. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Não são bonitos esses versos? Quer saber de uma coisa? Eu vou colocar aqui o hino da Umbanda para tocar. Assim, se vocês ainda não conhecem, vão conhecer. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. Salve o reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Não é bonito esse hino? Eu sempre me emociono quando as pessoas cantam o hino da Umbanda antes das giras, em ocasiões especiais. E agora que eu já ouvi o hino da Umbanda, eu já estou satisfeito e a gente pode voltar aqui para o assunto do nosso episódio. Sabe quando as pessoas dizem que a Umbanda é uma só? Eu concordo totalmente. Eu acredito que existe uma força superior que une essa diversidade toda. Mas eu sou da opinião também que cada um tem um jeito muito particular de enxergar essa unicidade. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Existem alguns princípios norteadores da Umbanda que se irradiam para todas as vertentes. Por exemplo, o respeito ao próximo, às suas crenças, o amor pela natureza e por todas as formas de vida, a crença no mundo espiritual, na reencarnação, nas leis de causa e efeito, na justiça divina, a consciência de que nós vivemos em um emaranhado energético que pode ser manipulado através da nossa vontade. Esse é o lado magístico da nossa religião. Nós temos também a crença nos orixás como forças de Deus, a crença na comunicação de inteligências desencarnadas com o mundo material.
Tudo isso faz parte dos princípios que regem a Umbanda em todas as suas vertentes. E o fato de existirem várias Umbandas dentro da Umbanda não vai fazer com que essa religião perca a credibilidade. Muito pelo contrário, isso é um fator enriquecedor. A diversidade tem o condão de acrescentar, de agregar. Tem algumas pessoas que até tentam impor o seu ponto de vista sobre a Umbanda. Para essas pessoas, eu costumo dizer o seguinte: a Umbanda é como se fosse um animal selvagem. Se você tentar capturar esse animal, ele acaba fugindo. Porque a Umbanda não aceita ser domesticada, a Umbanda é livre. A Umbanda permite que você tenha a sua própria visão. Porque dentro da filosofia umbandista, é essa liberdade de crença que vai te proporcionar um crescimento espiritual. Percebam que, mesmo se você tiver um entendimento muito sólido da Umbanda sobre o que são orixás, quais são os orixás que regem o nosso mundo, sobre o método de trabalho de cada falange espiritual, o máximo que vai acontecer é você criar uma nova vertente da Umbanda, que só vai acrescentar a tudo que já existe. Hoje em dia, por exemplo, nós temos algumas correntes filosóficas dentro da Umbanda já bastante conceituadas, já bastante difundidas. Vocês vão encontrar, por exemplo, a Umbanda tradicional, também chamada de Umbanda pura ou Umbanda espírita, que foi inaugurada por Zélio Fernandino de Moraes. Vocês vão encontrar a Umbanda esotérica, de Mata e Silva. Vocês vão encontrar a Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni. Vocês vão encontrar a Umbanda Traçada, a Umbanda Mista, Umbandomblé, o Omolocô, a Umbanda Iniciática de Rivas Neto. Percebam que existe uma grande variedade de Umbandas dentro da Umbanda. Daí vocês podem me perguntar o seguinte: qual dessas Umbandas é a verdadeira? Todas! Cada uma trazendo o seu ponto de vista e tendo como função principal te conectar com as forças divinas. Qual dessas Umbandas é a melhor? Eu vou dizer para vocês. A melhor Umbanda é aquela que você escolhe, independente de qual seja a corrente filosófica. Se você escolheu determinada vertente, é porque essa te toca mais fundo no coração. Não existe Umbanda certa e Umbanda errada, existe apenas Umbanda. O meu conselho é que vocês estudem todas as vertentes. Façam um comparativo entre uma vertente e outra, não para criticar e falar que isso está certo ou está errado, mas para identificar aquela que fala mais fundo na tua alma. Se você pegar a Umbanda esotérica, por exemplo, ela não vai falar que tudo começou com Zélio Fernandino de Moraes. Essa vertente fala que a Umbanda é muito mais antiga do que a gente imagina, que a Umbanda vem de épocas remotas que já se perderam no tempo, épocas pré-diluvianas, pré-adâmicas, que a Umbanda já existia em continentes perdidos da Lemúria e da Atlântida. Inclusive, eles falam que o termo Umbanda vem do idioma sânscrito, e originalmente era conhecida como a Umbandã, que seria algo como o conjunto das leis divinas. A Umbanda esotérica tem uma visão muito particular até dos orixás. Mata e Silva dizia que existem 7 orixás. Então, na visão esotérica, existiria Orixalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Yorimá, Iori e Iemanjá. Percebam que 2 desses orixás são característicos dessa vertente religiosa. Você não vai ouvir falar de Iori nem de Yorimá em nenhuma outra corrente filosófica da Umbanda além dessa.
Segundo essa corrente, Yoriyama estaria relacionado à linha dos pretos velhos, enquanto que Iori estaria relacionado à linha das crianças. Já a Umbanda de Pai Ronaldo Linares entende que não existem 7 orixás, existem 10. E ele coloca uma certa hierarquia entre esses orixás. Na concepção de Pai Ronaldo, Oxalá estaria acima de todos, enquanto que Obaluaê estaria abaixo de todos. E no meio desse caminho, a gente encontraria Xangô, Oxum, Iemanjá, Oxóssi, Iansã, Ibeji, Nanã e Ogum. Já na Umbanda Sagrada, que é a vertente criada por Rubens Saraceni, a Umbanda não teria nem 7 nem 10 orixás, ela teria 14. 14 orixás divididos em 7 tronos. Então, segundo Rubens Saraceni, haveria o trono da fé, composto por Oxalá e Logunã, haveria o trono do amor, composto por Oxum e Oxumaré, o trono do conhecimento, composto por Oxóssi e Obá, o trono da justiça, composto por Xangô e Iansã, o trono da lei, composto por Ogum e Oroiná, o trono da evolução, composto por Obaluaê e Nanã, e o trono da geração, composto por Iemanjá e Omulu. E por que haveriam 2 orixás em cada trono, nessa visão da Umbanda Sagrada? Um seria responsável pela irradiação das forças daquele trono respectivo. É o que eles chamam de orixá universal, ele teria um aspecto positivo, enquanto que outro seria responsável pela absorção dos excessos. Eles chamam de orixá cósmico. Ele teria uma polaridade oposta, uma polaridade negativa. E falando em Umbanda Sagrada, eu lembrei que tem uma música linda que fala sobre esses 14 orixás. Se você é um umbandista, muito provavelmente você já ouviu esse ponto em algum lugar. E se você não é umbandista, escuta só que lindo esse ponto de louvação aos orixás. Oi, salve a Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Na natureza 7 são as vibrações que Pai Olorum criou e aqui estão nesse congá. Na linha da sagrada geração, Pai Omulu e também Iemanjá. Lá na floresta, força do conhecimento, saravá, meu pai Oxóssi, saravá pra mãe Obá. Quem movimenta é Iansã, pelos caminhos de Pai Ogum. Linha da lei é linha forte nas demandas, saravá pra lei da Umbanda, saravá pra lei maior. Na força de Xangô e Egunitá, tem a justiça que vem tudo equilibrar. Na evolução quem rege é Obaluaê, que traz todo o seu saber junto com a mãe Nanã. A cachoeira é de Oxum e o arco-íris de Oxumaré, que são a linha do amor de Pai Olorum, que ilumina cada um e engrandece a nossa fé. Salve a Umbanda, salve as 7 vibrações, são 7 cores na coroa de Babá. Mãe Logunã é a mãe do tempo e mãe da fé, e o regente da Umbanda é o nosso pai Oxalá. Mãe Logunã é a mãe do tempo e mãe da fé, e o regente da Umbanda
é o nosso Pai Oxalá. Não é bonito? Quanto amor, quanta devoção, quanta inspiração da pessoa que compôs essa canção, não é mesmo? Então, pessoal, só para finalizar aqui esse bate-papo, até porque o nosso tempo já está estourando, vocês percebem a diferença de entendimento que existe entre uma vertente e outra? Mas nem por isso elas deixam de ser umbanda. Por exemplo, quando a gente fala de orixás, todas elas têm um ponto em comum. Todas elas cultuam essas forças que nós ainda nem conseguimos entender muito bem o que é, interpretando cada uma à sua maneira, mas todas concordando que essas são forças divinas, são poderes emanados do Criador. E se a nossa conversa de hoje fez você ficar mais confuso, mais confusa com relação à nossa religião, então você está no caminho certo, tá? Esse é o primeiro passo para vocês entenderem a grandiosidade da Umbanda. Através dessa diversidade de entendimentos, a espiritualidade tenta abraçar o maior número possível de pessoas, respeitando o grau evolutivo de cada uma. Com o tempo, você vai começar a se identificar com determinadas correntes filosóficas e, ao mesmo tempo, vai ter a consciência de que esse é apenas um entendimento seu. Outras pessoas poderão ter entendimentos diferentes e tá tudo bem. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos essa visão que a Umbanda nos oferece, a nossa fé acaba se fortalecendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenham curtido os pontos que eu coloquei aqui para tocar, que eu acho maravilhosos. E continuem prestigiando aí o nosso podcast, acompanhando através das plataformas de áudio, do Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Vocês podem acompanhar o nosso podcast pela sua plataforma preferida. E mandem suas dúvidas, não fiquem com caraminholas na cabeça. A Umbanda, ela tem fundamento e todo mundo que estuda a Umbanda vai saber identificar e interpretar os fundamentos ritualísticos que a nossa religião pratica. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e que o nosso Pai Maior fortaleça e ampare o caminho de cada um de nós.